Boa semana, caros alunos! Hoje nós iremos falar sobre a história da programação. E vamos chegar até onde se teve o nome Java e ver um pouquinho de como que o Java está na nossa vida nos dias de hoje, extremamente presente. Beleza? Então, tudo começa, obviamente, né? Com o quê? Com a invenção do primeiro computador, né? Então, a história do Java ela vai ser começada e entendida, né? Obviamente que tem que ser desde os primórdios do computador, né? No caso, o primeiro a se ter foi o ENIAC, lá da Faculdade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, né? Era um computador gigante, né? Ocupava um andar inteiro, para vocês terem uma ideia, tá? Né? E ele não possuía uma linguagem de programação. Tá? Ele era cheio de válvulas, né? E seu sistema era decimal, diferente do que nós temos agora, né? Porque agora nós temos um sistema binário, né? Mas como é que ele funcionava? Sequer ele tinha um teclado ou mouse, né? Isso aí nós vamos ver que foi bem para frente que se desenvolveu, mas ele era feito totalmente manual, por botões e plugs, né? Vou mostrar para vocês aqui, este daqui é o ENIAC, né? Uma parte do ENIAC, né? Que está lá na Universidade da Pensilvânia, tá? E vamos ver como é que eles faziam para poder programar. Olha aqui, olha, né? Todos esses plugs, aqueles botões, tem alguns botões em cima ali, e era assim que eram feitas as programações, tá? Por que se criou um computador, né? Temos mais uma foto aqui. Porque era necessário fazer alguns cálculos que sozinhos eles não conseguiam, né? Assim sendo, era necessário construir um aparelho que os ajudasse a fazer esses cálculos. E aí eles construíram o primeiro computador, que foi o ENIAC, né, lá na Pensilvânia, tá? No qual ele tinha como função exatamente ajudar nesses cálculos que eram mais complicados, né? Nós vamos ver que olha, o tanto de cabo, o tanto de plug que se tinha, né? Botões a todos os locais. E aí, quem saberia utilizar eles? Apenas aqueles que se construíram, né? Os engenheiros, né? No caso, que construíram ele, porque não era uma forma, né, acessível para todos estarem utilizando esse tipo de computador, tá bom? E, como eu já falei, eles não tinham, né, uma linguagem, tá? E essa linguagem ela só vai se desenvolver a partir do momento que se começam a construir os desktops, né? O computador de mesa, né? Desktop diz de desk, mesa, né? Depende do contexto, né? Se for no trabalho, é a mesa de trabalho. Se for na escola, né, desk significa aquelas carteiras que a gente senta, né? Ou se for em casa, desk é aquela escrivaninha, né? Aquela mesa de trabalho em casa, né? Unido, né, com o top, que significa em cima, né? Então, em cima do desk, aquele computador que fica em cima da mesa, né? Nós temos a torre, dentro tem a placa com CPU, memória, né? E aí vai, né? Aquele que nós conhecemos hoje. Então, só depois que se teve um computador de mesa é que se foi realmente pensar aí em uma linguagem de programação para estar conversando com esse computador, né? E aí, por quê? Porque ele precisa de microinstruções, vamos ver daqui para frente, né? Que serão codificadas, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, obviamente, com o computador se desenvolveu o que nós vamos chamar de linguagem de alto nível. O que é linguagem de alto nível? São aquelas linguagens que você passa comandos, esses comandos serão interpretados, tá? Vai passar por um compilador ali, tá? Não é só um compilador, né, gente? Tem vários outros que existem. Tem um linker, tem interpretador, mas nós vamos chamar, por enquanto, agora só de compilador, do código, né? Depois a gente entra um pouco mais nesse processo aí de como que é feito, da parte que passa, né? Mas, em suma,
A característica principal era exatamente essa aí, né? Quando falo de linguagem, né? Você criar códigos, que eu vou chamar de código-fonte, tá? Esse código-fonte ser entendido por um compilador e passar essas micro-instruções aí para os PCs, né? No caso aí, já falando aí de PC mais desenvolvido, né? Não obstante, não muito distante, né? Antes da programação ela ser aí feita a partir, né, de teclado, de comandos, né? Nós temos aí, né, essa máquina aí que é a máquina de Babbage, né? E o que era utilizado para poder programar? Ela já era programável, mas o que era utilizado para programar ela, tá? Cartões perfurados, tá? Eu até tenho aqui algumas, daqui a pouco nós vamos ver algumas, eu vou mostrar para vocês, né, um cartão perfurado que era utilizado, né, para poder fazer essa programação, né, muito interessante, né, como que isso desenvolveu. Olha o tamanho dessa máquina aí, gente, gigante, né? Essa aí ainda é antes do computador de mesa, mas ainda não utilizava linguagem de alto nível, utilizava cartões perfurados, tá bom? Para falar assim, né, de quando realmente surgiu a primeira linguagem, a gente não tem certeza a data, mas sabemos que foi na década de 30, tá? Quando começou aí a surgir os computadores elétricos, tá? E aí, mas só em 1948, tá, é que o Konrad Zuse, né, ele publica, né, a primeira linguagem de programação que se tem na história, tá? Que é a Planck-Cool, né? Que na época, como, gente, tudo é assim, né? Nós vamos ver daqui a pouco, vou falar para vocês sobre o Star 7, né? Que também era revolucionário, que não foi utilizado na época, mas hoje a gente utiliza a lógica, né, do que ele foi desenvolvido até hoje, né? Obviamente com mudanças, né? A tecnologia cresceu, mas nesse caso aqui, a Plancacu, ela não, na época, ela não teve muita utilidade, as pessoas não estavam preparadas, na verdade, né, para essa linguagem, né, e ela acabou sendo esquecida, foi, né, deixada de lado, infelizmente, mas abriu as portas, obviamente, para várias outras linguagens, né, que também tem um grande marco histórico, né. Aqui eu coloquei aqui na década de 50, né? Depois, vamos lembrar aqui, né? Eu estou falando aqui de 1948, 2 anos antes da década de 50. Então, na década de 50 surgiram realmente as primeiras, não realmente, né? Porque a Plancacu também era uma linguagem, mas na década de 50 surgiram as principais linguagens modernas que nós temos, tá? Então nós temos aí o Fortran. Fortran, ironicamente, vocês estão vendo aqui, esse aqui, ele ainda era feito por cartão perfurado, né? Olha para você ver, tá? Nós ainda tínhamos a Lips, tá? Que era o processor, tá? O COBOL até hoje ainda é utilizado, tá? Inclusive, o programador de COBOL ganha muito bem, mas eu não vou falar com vocês para estudarem COBOL, porque ganha bem porque é escasso porque quase não se utiliza mais, né? Então, assim, como professor, eu vou falar para vocês, olha, não recomendo estudarem COBOL, porque é realmente uma linguagem que, embora ainda hoje esteja presente pouco, né, ainda, e aqueles que sabem COBOL têm um salário bom por serem raros no mercado, a tendência do COBOL acabar, tá bom? E também o Algol 60, né? Algol 60 aí já fazendo referência a algoritmo, né? Então, para a próxima década, que era a década de 60. Mas essas aqui, todas também foram deixadas de lado, né? Todas foram esquecidas, tá? Não esquecidas, né? Mas não desenvolvidas, né? Dessas todas aqui, hoje, que ainda que eu sei que está no mercado, é só a COBOL. E mesmo assim, o COBOL é assim, para coisas que não se utiliza tanto, né? Coisa que já era em COBOL, quando tem que mudar todo o sistema, eles continuaram, né? Ainda é utilizada, são as necessidades daqueles que a utilizam, mas não é aí uma linguagem
moderna, nova, né? Contemporânea, digamos assim, tá bom? Então, ganha bem o programador de COBOL? Ganha bem o programador de COBOL. É raro? É raro. Aí vai ser duas coisas, né? Vai ser difícil estudar COBOL, vai ser difícil encontrar emprego, né? Mas se encontrar, pode ter certeza que vai ser muito bem remunerado, visto que ele é raro, né? Mas eu não recomendo. Eu acredito que a gente tem que focar naquilo que mais está no mercado, né? Então, hoje, particularmente, né? Se vocês quiserem realmente entrar, então o que é, né? Java, Python, PHP, Raspberry ainda é utilizado, mas é pouco. E algumas outras linguagens que nós conhecemos aí, né? JavaScript, nós vamos ver também na outra disciplina, tá? Mas focado mais na área da internet, tá? Essas linguagens aqui são mais focadas em quê? Em montar um sistema completo, né? Assim como nós vamos ver no Java, montagem de um sistema completo. Tá? O que é um sistema completo? É aquele sistema que você utiliza, por exemplo. Você está utilizando agora, nesse momento, se você estiver no computador, você está utilizando aí vários sistemas completos, o principal deles é o sistema operacional, né? Assim como nos telefones, né? Você está utilizando ali o Android, né? E alguns outros, né? Se você estiver pegando um aplicativo aí para poder estar assistindo alguma coisa. O WhatsApp é um sistema completo, né? Nós vamos estar utilizando. Na verdade, eu ainda não estou, mas vocês já estão utilizando aí o Conexão Escola, né? É um sistema completo, né? Então, todos aí são sistemas que foram compilados completos e formados ali em algo para quem? Para o usuário estar utilizando, né? Lembrando que o usuário é todo aquele que está utilizando o sistema, né? Uma outra coisa extremamente importante, e esse daí, inclusive, nós utilizamos, né, até hoje, uma dessas aqui, não na prática, mas na teoria, tá? Eu não vou estar utilizando com vocês Pascal, tá? Mas se você estuda na faculdade, você obviamente vai começar ali programar em Pascal, utilizando mais o Pascal hoje como pseudocódigo, né? Então, se eu não me engano, vocês aprenderam Portugal, né, como pseudocódigo, né, o que é extremamente importante, porque o mais importante é entender essa lógica de programação. Então, a matéria de lógica de programação que vocês tiveram antes, nós vamos estar utilizando ela aqui, né, obviamente, e fazendo o quê? Simplesmente uma tradução. Tá? Alguns recursos são diferentes, algumas coisas são diferentes, mas a lógica é a mesma. A prática em si vai ser a mesma. Tá? Então, na década de 60, né, o Simula teve sua grande importância, que ele foi o primeiro, né, a primeira linguagem a suportar o conceito de classes. O que é o conceito de classe? É o conceito que nós vamos ver para frente, que é exatamente orientação a objetos. Tá? Uma outra linguagem extremamente importante que até hoje está no mercado é a linguagem C. Tá? A linguagem C ela começa apenas com C, depois ela se desenvolve para C++, depois ela vira C#, eu vou estar falando isso aqui daqui a pouquinho, e hoje é extremamente utilizada. A partir de quê? Das coisas, das melhorias que foi dada a elas, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais da linguagem C, tá? Nós temos também o Prolog, né? Que foi a primeira linguagem com capacidade, né? De estar suportando esse paradigma lógico, ou seja, fazer essas comparações lógicas, tá? E Pascal, como eu já tinha dito antes, né? Que teve sua fase, mas hoje ela é só ensinada como base, né? Para código-fonte, né? Ou seja, a gente estuda ela para entender a lógica, tá? E principalmente no ambiente acadêmico, mas não na prática, né? Eu vou ser sincero com vocês, eu não sei se tem sequer interpretador para Pascal hoje. Deve ter algum antigo, né? Mas com suas extremas limitações, né? Visto que Pascal foi uma linguagem que não foi desenvolvida, né? Diferente da C, por exemplo, que começou na mesma época e até hoje ela está desenvolvida, tá bom? Aqui. Mas vamos entender o que é uma linguagem de alto nível, né? Olha, o computador é extremamente burro. Ele não sabe nada.
Tem que ensinar ele do zero, tá? E aí a linguagem de alto nível, ela vai estar transformando em instruções, tá? Igual vocês aprenderam no semestre passado a escrever o pseudocódigo, né? Vocês utilizaram o Visual, né? Então, ali, o que vocês fizeram? Vocês digitaram comandos, né? Que a máquina entendeu e aí rodou um programa, não é isso? Exatamente isso que é uma linguagem de alto nível, tá? Você tem lá o código-fonte. O que é o código-fonte? São aquelas instruções que você escreve, né? Por exemplo, escreveu lá mundo, né? Você vai lá escrever, né? Tem lá tudo bonitinho, algoritmo, você coloca o nome do algoritmo, né? Coloca lá, primeiro algoritmo, var, coloca as variáveis que você utilizar, aí você coloca uma só, MSG, né? Do tipo caractere, né? Tudo isso nós vamos ver. Aqui em vez de colocar caractere em Java, nós vamos colocar string, né? Mas a lógica é a mesma, né? A estrutura nós vamos ver a mesma. O que vai mudar vai ser só mesmo os comandos, tá? E aí, esses comandos são enviados, tá? Se você mandar isso diretamente para a máquina não vai entender nada. Nossas máquinas atuais trabalham com o quê? Com o sistema binário, né? E sendo um sistema binário, né? Você não vai colocar lá 01, 01, 01, 01, 00, 01, 01, 01. Você não vai escrever isso. Você vai escrever o quê? Códigos que vão passar por esse interpretador, tá? Lembrando que não é só um interpretador, né, gente? Tem várias outras coisas. Um compilador, vai depois passar para o linker, para o interpretador, para poder passar aí para a máquina, né? Mas o que é mais importante vocês entenderem agora, vamos utilizar só o termo de interpretador, que é o quê? É onde você vai escrever os códigos. Esse interpretador ele vai pegar esse código-fonte, vai transformar em microinstruções. O que são microinstruções? Eu comentei com vocês, 01, 0001, 01, 0001, e passar para o computador. Um fato interessante, né? Vocês vão até assistir de novo, tenho certeza, a curiosidade vai impregnar em vocês aí. Né? Em Matrix, né, um clássico do cinema, né, o Neo era especial por quê? Porque o Neo era o único que conseguia realmente ler as micro-instruções e aí entender todo aquele programa no qual ele estava de uma maneira diferente. Né? Então, assim, tem que ser muito especial para você poder ler todo o programa em micro-instruções. É por isso que a gente tem uma linguagem, tá? Que vai transformar aí, né, em microinstruções, que vai ser o código que nós vamos chamar de código executável, né? Que é o que realmente a máquina entende, né? Que vai estar em binário. Diferente do ENIAC lá, né? Que estava em... era decimal o sistema deles, né? Mas isso aí vocês já viram lá em fundamentos, né? De informática, naquele semestre passado, né? Primeiro ano. Então, vocês aprenderam, né? Fazer cálculo em binário, né? Em hexagonal, decimal, e aí por aí vai. Mas o que nos interessa hoje, né, na nossa realidade atual, são essas interfaces binárias, né? E aí você não vai escrever lá exatamente o código em binário, você vai escrever o quê? O código-fonte, com as instruções. Esse código irá passar por esse interpretador irá pegar esse código, transformar em microinstruções, que é esse código binário, e enviar para a máquina para ela entender realmente. E aí sim ela poder produzir, né, aquilo que se deseja, tá bom? Bem, na década de 80, a linguagem C, que até hoje é utilizada, né, obviamente que ela está utilizada hoje de forma muito mais evoluída, não é C, tanto é que não é C+, né? Inclusive passou para C++, depois C Sharp, daqui a pouco eu vou falar um pouco dela, tá? Mas a linguagem C, que até hoje é utilizada, né, ela está extremamente presente hoje, né? Pra vocês terem uma ideia, o Windows, Linux, macOS, né? Inclusive o Android, tá? Todos são escritos em C, né? Então quer dizer que se for só escrito em C, só roda C? Não. O sistema operacional é escrito em C, né? Mas, por exemplo, hoje, né, as grandes linguagens que, obviamente, conversam, né, com o sistema operacional, mas o que mais interessa é a máquina, o processador, né,
são Java, Python. Na verdade, as duas estão hoje no top, né? Isso muda constantemente. Vou até conferir aqui, vou olhar aqui, ó. Linguagens mais usadas em 2020. 2021, no caso, né, gente? Olha para você ver, Python passou. Até ano passado, tá? Era Java, hoje Python está em primeiro lugar. Mas isso oscila muito, tá, gente? Oscila muito, tá? Nós temos a linguagem Go em segundo, tá? Java está em terceiro lugar, sendo mais utilizada, né? Logo seguida de JavaScript, né? Em quarto lugar. C Sharp, C e C++, que ainda são utilizados, estão em quinto lugar, tá? Em sexto, nós temos a Flutter com Dart, tá? Na 7, nós temos a TypeScript, tá? Na oitava, nós temos a Swift. Na nona, nós temos o PHP, tá? Então, essa é a ordem hoje. Aí fala assim, não, mas quer dizer que, então, Python é a primeira, é mais útil. Eu, particularmente, gosto muito de Python, né? Principalmente aí pelo desenvolvimento acadêmico e pela diversidade, principalmente em IoT, né? Em inteligência das coisas, né? Essa conversa, o Python ele é muito bom, tá? Mas ele está em primeiro, inclusive, eu achei engraçado que ele estava ano passado em segundo. Ano retrasado, desculpa, ele estava em segundo, o Java estava em primeiro, né? Mas isso oscila conforme o tempo, né? Conforme a utilização das pessoas e por aí vai, tá? Mas não se preocupe, nós vamos estar aprendendo Java e, obviamente, que não fecha as portas para vocês estarem aí utilizando outras linguagens, aprendendo outras linguagens, vendo, né, que vocês já têm a base, tá? Que é a base da lógica de programação, tá? Então, nós vamos, inclusive, vou estar trabalhando junto com a professora Mônica, com vocês, para estar aí fazendo essa interface, né, da linguagem do código, né, da lógica de programação, tá? Juntamente aí com a lógica básica. Então, nós vamos literalmente ficar traduzindo algumas coisas. Eu vou tentar trabalhar isso junto com vocês, para a gente precisar entenderem, né, como que a gente está alinhado, né? Tudo que vocês aprenderam vai continuar, vai crescer, vai se desenvolver, né? Mas uma coisa que é extremamente importante, né, na linguagem C é o quê? Tá? Ele pode ser utilizado para ser programado com o mesmo pseudocódigo, tá? Em diversas plataformas, né? Dentro do Windows, Linux, macOS, aí, né, outros também, tá? Como Android e tal. Ele pode ser utilizado, né? O mesmo código-fonte, ele é repassado aí para essas outras plataformas, tá? E isso é um grande passo na programação, porque até então, para cada tipo de plataforma, você tinha que programar específico, né? Já com a linguagem C, a grande marca dela, né, de poder aí estar conversando com várias plataformas, tá? Vai nomeá-la, né, classificá-la aí como uma linguagem chamada de multiplataforma, tá? O Java também é multiplataforma, tá? E, na verdade, ele é bem melhor do que o C em alguns aspectos, porque nós vamos ver para frente aí, ele vai ter um quê a mais, tá? Na verdade, na próxima aula nós vamos falar só do Java, então na próxima aula eu vou estar explicando. Ele tem um caminho a mais diferente do C, não é só o compilador, depois ele tem um programa interno que aí, porque na C, embora ela seja multiplataforma, algumas coisas têm que ser mudadas, né? Dependendo da plataforma. Pouca coisa, pouquíssima coisa, mas ainda tem que ser mudada, né? A linguagem Java vem exatamente aí e retira isso, literalmente, né? Você pode compilar no Windows e aí você envia o seu código compilado em Windows para um Linux, né? O Linux vai ter vai ter um programinha do Java, né? Eu não vou falar agora, na próxima aula a gente vai falar, que vai automaticamente traduzir dentro da plataforma Linux, né? Mesmo sem mudar nada. Isso é o grande pulo do gato aí da Java referente ao C. Mas por que eu estou falando da C, sendo que é aula de Java, né? Porque a C é extremamente importante para Java, tá bom?
Voltando aqui, continuando, né? E até, como eu falei, a linguagem C está presente nos dias de hoje, né? Aí, ó, Linux, Windows, macOS, iOS e muitos outros mais, como aí o Android, Firefox, tudo em linguagem C, né? E, obviamente, são, no caso aí, né? A Firefox, o Android, Linux, são também abertos, né? Códigos abertos. Eu também não vou entrar muito nesse quesito, porque vocês já viram, né, ano passado, né? O que é código aberto, é código fechado, né? Lá nos seus, em fundamentos de informática, né? Então, assim, a C está extremamente presente, tá? Mas ela tem um quê a mais, tá? Porque ela, na verdade, se você tinha C, a C obviamente evoluiu, tá? E ela se transformou em C++, essa que mais nos interessa. Por que C++? C++, o comando mais, tá? Nós vamos ver futuramente em PHP, quando estiver passando PHP para vocês também, tá? Mais é um comando que incrementa mais um, tá? Então, C, até então, ela não suportava o conceito de objetos. Até que vem C++, tá? Que foi atualizada acrescentando o conceito de objeto, tá? Que nós vamos ver para frente também. Tá? Então, até então, a C não tinha. Aí, depois da C++, ela vai lá e acrescenta o conceito de objeto, tá? E, atualmente, nós temos o quê? A C#, né? C# é extremamente moderno, né? E por que C#, né? Por que tem essa cerquilha aqui, né? A ideia do C# é o quê? É C++, mais. Então, você tem 4 mais aqui. Esses 4 mais juntos formaram a cerquilha. Tá? Então, essa é a ideia. Eu acho muito interessante, né? Do porquê. Por que muda? Mais e agora é esse joguinho da velha aí, né? A cerquilhazinha. Porque a ideia é de mais com mais um incremento que o mais. Mas eu não vou entrar muito em linguagem C, porque o nosso foco é Java, tá? E aí eu quero atentar à linguagem C++, porque foi dela, tá? Na época dela é que se surgiu, tá? O Java. Então vamos entender agora, afinal de contas, quando é que realmente Java entra nessa história. Tá aqui. Então, se tinha uma empresa chamada Sun Microsystem, tá? Que em 1990 teve um projeto de criar um dispositivo extremamente novo, né? Uma proposta extremamente novo, né? Que era o quê? Que era um dispositivo para se comunicar com vários outros dispositivos, né? Então, você está aqui, você consegue controlar a sua televisão, consegue controlar o ar-condicionado, consegue controlar as luzes. Aí você vira para mim e fala assim, não, mas hoje a gente tem, né? Eu chego aqui e falo, Alexia, faça isso. Alexia, toque música. Alexia, faça aquilo. Olha, nós estamos falando de 2021, né? 2020. Eu estou falando da década de 90, né? E aí, ironicamente, não, depois eu vou falar do projeto, mas eu vou dizer isso aí. Esse projeto que foi feito, né? A linguagem C++, que era a top da época, ela não suportava tudo que as pessoas precisavam para poder realmente dar continuidade a esse projeto. E aí, tinha-se uma equipe, né, na Sun Microsystem, que era responsável por desenvolver esse projeto, que ela era chamada de Green Team, né? Eles tiveram que desenvolver o quê? Uma outra linguagem, tá? Uma linguagem que suprisse aquilo que a linguagem C++ não conseguia suprir naquela época, tá? E aí eles criam uma nova linguagem e batizam na época de Green Talk, tá? Então você tinha todas as linguagens que você tinha C++, e tinha a linguagem Green Talk, tá? Esse daqui é o time, né? O Green Team, a equipe do Green Team, tá? Eu quero dar aí uma ênfase nesse aqui, que é o Gosling, porque ele vai ser responsável por
Obviamente todos vão, né? Mas ele era o grande cabeça do projeto, tá? E, inclusive, ele vai para frente, essa equipe aí, em suma. Deixa eu até passar aqui para cá. O que essa equipe... Antes de eu falar dessa equipe terminar, eu quero mostrar qual que era esse projeto que eles estavam desenvolvendo, inclusive concluíram, né? Foi este aparelhinho aí, né? Que foi chamado de... não, antes de mais nada, né? Eu tenho que falar, né? O Green Talk, ele foi rebatizado, tá? De Oak, né? Oak significa carvalho em inglês, né? Conta uma lenda aí que o Goblin, que é esse daqui, olha, esse aqui do cabelinho, da camisa com quadrado aqui, ó. Da sala dele dava para ver um grande carvalho, aí nós temos que rebatizar, olhou lá, Oak. E foi lá e rebatizou a linguagem de Oak, né? Muito criativo. Só que, e aí, em 1992, né, como resultado do projeto, que começa em 1990, né, se criou aí o quê? O Star 7, que é esse aparelho aqui, tá bom? Então, esse aparelho aqui, ele conseguia integrar, como eu já falei, né, televisão, rádio, luz e outras coisas que se tinha dentro de casa, que se queria, apenas comandando ele. Você diz, não, mas isso aí nós temos hoje, né? Com o meu smartphone eu faço isso. Nós estamos em 2021, eu estou falando de 92. Estou falando de 29 anos atrás. E aí o mais irônico de tudo, sabe o que foi, gente? Obviamente que esse é um projeto revolucionário, né? Eu sempre viro e falo, gente, as pessoas não estavam preparadas para isso naquela época, porque hoje esse projeto ele não foi para frente, fizeram ao todo, né, de protótipos, se eu não me engano, foram 6 ou 7 apenas Star Sevens, mas ninguém quis abraçar o projeto, tá? E aí, infelizmente, esse projeto, que obviamente era extremamente revolucionário, foi engavetado, né? Nossa, então acabou, ficou triste, né? Não, né? Tudo que a gente faz na vida da gente, a gente pode desenvolver. Às vezes, isso não deu certo agora, deixa lá, é um conhecimento bacana, você pode utilizar. E foi exatamente o que aconteceu, né? O projeto Star 7 foi engavetado, tá? Até que em 1994, 2 anos depois, né? Dentro ainda da Sun Microsystem, tá? O Tim Berners-Lee, se vocês estão vendo aí HTML, vocês vão lidar com esse sujeito, né? Ele estava desenvolvendo HTML para a internet, tá? Mas ele estava com dificuldade de quê? Exatamente de fazer essa interatividade. Está escrito errado. De fazer essa... Agora está certo. De fazer essa interatividade realmente acontecer. E aí, o que ele faz? Opa, peraí, eu ouvi falar de um programa aqui dentro da própria Sun, que esse programa tinha como objetivo fazer interatividade. E aí, o que ele faz? Ele vai lá e chama o Gosling, né? Lá da equipe do projeto Oak, né? Aquele Green Team, né? Ele chama o Gosling, né? E juntos eles começam a fazer um novo projeto que na época eles nomearam de Web Runner, né? Corrida da web, né? Mas na verdade essa não foi o sentido, né? Foi um trocadilho aí com uma história que estava muito na alta na época, que era o Blaze Runner, né? E aí eles falaram, não, então vamos colocar agora o nome do projeto de Web Runner, tá? E aí começou-se a desenvolver muita coisa bacana. Só que acontece, obviamente que nós vamos ver aí para frente, HTML em si não é uma linguagem, né? Ele é uma ferramenta, tá? Vou falar um pouquinho depois. Na verdade, eu vou falar um pouco do HTML na outra disciplina, mas vocês vão ter uma disciplina só de HTML e de CSS, tá? Mas o que mais interessa aqui agora é entender que o projeto se chamava Web Runner. E aí, o projeto Oak, ou melhor, a tecnologia de Oak desenvolvida,
ela teve que ser registrada. E aí o que aconteceu? Ao chegar lá, né, a marca Oak já tinha sido registrada. Né? E de última hora eles tiveram de mudar o nome, gente. Tiveram de dar o nome. E aí, conta uma lenda que na hora lá, ele perguntou, peraí, o que dá para vocês energia? E aí, automaticamente, eles responderam assim, Coffee Java, né? E vamos entender o que é o Coffee Java, né? Java, o café Java é o café reconhecido como um dos cafés mais fortes do mundo, que ele é cultivado nas ilhas de Java. Então, é desse café que eles estão dizendo? Não, não necessariamente, tá? Nos Estados Unidos, em alguns locais dos Estados Unidos, tá? Obviamente que na Pensilvânia, sim. Não, desculpa, Pensilvânia foi o outro. Que foi... eu esqueci agora onde é que foi, gente. Me desculpa. Mas, para se falar, né, de café forte, né, se utilizava um jargão Coffee Java. Java Coffee, desculpa. Java Coffee, né? Não necessariamente para dizer que era um café de Java, mas para dizer que é um café forte, né? E aí, no meio lá da grande da grande reunião, né? Todo mundo riu, se abraçou e, por fim, decidiu, então, vai chamar-se Java. Na linguagem Samará, Java. Por quê? Porque era algo da energia, da vontade, né? E aí é por isso que até hoje vocês vão entender que a logo, né, do Java é exatamente uma xícara de café quente, né? Essa fumacinha aqui quente. É por isso que a logo do Java, né, tem esse cafezinho. E aí fixou-se, né, no Java. Mas o que fizeram, afinal de contas, com esse Java aí, com o HTML que o Tim Berners-Lee estava desenvolvendo, junto com o Gosling? E aí se desenvolveu uma coisa muito bacana, que foi o quê? Foi o navegador, tá? Que também teve aí o seu nome mudado, né? Passou de Web Runner, tá? Para Hot Java, né? E aí nós temos aqui um exemplo, né, do Hot Java, tá? Esse aqui, pra vocês saberem, é o Duke. O Duke, ele era aí o mascote, sabe do quê? Star Seven, gente. Então, quando vocês verem esse bonequinho aqui, é o Duke. O Duke era o mascote desse projeto aqui, que é o Star Seven. Quando você ligava o aparelho do Star Seven, quem que aparecia? O Duke, né? E aí, por isso que nessa imagem aqui, nós temos aqui a Sun Microsystem, que era a empresa que desenvolveu, né? O novo projeto, que era o Hot Java, né? Aí já com o esboço da xicrinha, né? Que era a marca do Java. E temos também aqui, à direita, o Duke, que era aí o mascote do quê? Lá daquele projeto da Oak, o Star 7. Tá? E aí aqui nós temos o navegador que foi desenvolvido nesse projeto aí, né, que foi batizado de Hot Java. Tá bom? Gente, uma coisa interessante, isso eu vou falar de novo, porque como eu vou falar dando vou falar toda vez eles botam. Eu vou falar quando eu estiver falando de JavaScript para vocês, tá? Uma outra empresa concorrente, que não era a Sun Microsystem, era a Netscape, também estava desenvolvendo um outro projeto voltado para navegadores, tá? Esse projeto ia se chamar LiveScript. Só que acontece, a gente Java ficou tão famoso, mas tão famoso, porque ele ficou tão... abriu tantas possibilidades, inclusive um robozinho que eles mandaram... A gente foi para Marte? Acho que foi para Marte mesmo. Ele tinha em sua programação todo Java, e aquilo a mídia desembolou falando de Java, Java é a linguagem do futuro, Java é que vai fazer tudo, viva o Java, e Java para cá, Java para lá, Java para cá, Java para lá.
E a Netscape pegou isso aí como uma jogada de marketing, tá? E batizou o projeto dela de JavaScript. Só que JavaScript não tem nada a ver com Java, tá? Nós vamos ver aí, só tem o nome que copiaram. É uma outra linguagem, são outros 500, tá? Então, é extremamente importante a gente não confundir JavaScript com Java, porque eles em si não têm nada, a não ser a utilização da Netscape, né, da ascensão do nome Java para colocar o nome da sua linguagem de JavaScript, né? Ah, não teve problema colocar JavaScript? Não, porque não foi só Java, foi JavaScript. Mudou, conseguiu registrar e pronto, né? Mas é muito importante a gente entender que Java e JavaScript são coisas extremamente diferentes, né? Que não estão ligadas entre si, tá bom? Bem, em 2009, a Oracle, ela compra a Sun Microsystems, né? Somente por 7,4 bilhões de dólares, tá? E comprando a Sun Microsystems, o que ela leva junto? Java, né? Porém, o Java, ele continua sendo aí código aberto. A Oracle deixa ele como código aberto, tá? Tanto é que quando a gente for ver algumas coisas para frente, nós vamos baixar coisas do site da Oracle, tá? Para poder estar praticando o Java. Nós vamos sempre, tudo que a gente for baixar, vocês forem baixar, vamos procurar algo que seja oficial, tá, gente? Isso é extremamente importante. No caso mobile, eu vou conferir, eu não sei se tem aí um compilador específico mobile para Java, mas eu vou tentar olhar. Eu sei que para Python tem, mas para Java eu não tenho certeza, tá? Mas eu já estou olhando isso, estou procurando, até já me indicaram alguns, mas eu estou procurando que se tem algum oficial, né? Mais assim, direto, a gente pode poder estar trabalhando e estar aí desenvolvendo as atividades, tá? Porque o que eu mais preciso para vocês é que, olha, eu não tenho, eu vou passar, obviamente, né, no computador, né? Quem tiver acesso ao computador vai ser ótimo. Quem não tiver, eu estou fazendo de tudo para que não saia prejudicado, tá, gente? Então, estou procurando aí para você poder estar utilizando o código ali e escrevendo seus códigos pelo celular também, tá bom? Podem ficar tranquilos em relação a isso. E, por fim, hoje, quando a gente vira e fala de Java, Java está extremamente presente na atualidade, né, gente? E você nem sabe, mas Java está lá, né? Quando você utiliza cartão de crédito e tem aquele microchip, aquilo ali, a leitura daquele ali é feita em Java. Quase todos os aplicativos de Android são desenvolvidos em Java, né? Aí você pode dizer, peraí, mas Android não é desenvolvido em C? O sistema operacional é desenvolvido em C, mas os aplicativos que rodam nele, como Facebook, Instagram, né, e tudo que você usa aí, a maioria deles são escritos em Java, tá? Os leitores de e-paper também, né? Que são aqueles livros, né? É tipo um tablet, mas a ideia dele é para leitura, tá? Também são em Java, tá? Gente, a nossa TV digital, né? A base da TV digital que nós utilizamos hoje, Smart TVs e tal, é desenvolvido em Java, tá? Smartwatch, né? Aquele relógio inteligente que conversa junto com o smartphone, etc. Tal, ele é desenvolvido em Java, tá? Né? Sites bancários, já falei, são desenvolvidos em Java. Quando você vai tentar alcançar alguma coisa aí, acessar alguma coisa, eles pedem, tem o Java instalado, né? A área de segurança também é feita em Java, tá? E também aí uma coisa não muito bacana, que o site da Receita Federal também é desenvolvido em Java. Então, o Java está extremamente presente, né, hoje na nossa atualidade, tá? E sendo desenvolvido, tá? Gigantescamente. Então, se for desenvolver programa na área aí
de contabilidade, né, principalmente, a preferência é para que seja escrito em Java. Não que as outras linguagens não correspondam, tá? Mas mais com uma facilidade de estar aí dentro do mesmo ambiente, tá? Geralmente aí desenvolver algo que já estava pronto, melhorar alguma coisa. Como já está em Java, a gente continua em Java e aí o Java vai estar presente na nossa atualidade, né? Muitas e muitas vezes, tá bom? Pessoal, para finalizar, eu deixei aqui um questionário para vocês estarem respondendo, tá? Sobre essa história do Java, né? Então, as questões serão: qual é o primeiro computador? Qual a primeira linguagem a ser desenvolvida e quem a fez? Qual a trajetória que se seguiu para se ter o nome Java para a linguagem? Tá? Onde podemos encontrar Java no nosso dia a dia? E aí eu quero que vocês façam uma reflexão, tá? Isso eu acho muito bacana, porque é extremamente... Como que essa tecnologia proposta hoje está extremamente presente. Obviamente, eu vou parar de falar por aqui, senão ficar dando resposta, tá? Mas do Star 7, tá? Da década de 90, e os nossos dispositivos nos dias atuais. Lembrando que, para o Star 7, não necessariamente aí se tinha a internet como comunicação entre os aparelhos, tá bom? Só uma dica. Então, faça reflexão e envie. No caso aí, eu vou pedir para vocês fazerem, guardar, assim que abrir o Conexão Escola, vocês enviem para mim, beleza? Eu estou esperando, até hoje eu não tenho Conexão Escola com vocês, infelizmente, tá, gente? Mas eu já estou, assim que sair, eu já vou mandar muito material lá também, tá? Por enquanto, eu estou mandando para vocês aqui no WhatsApp, tá bom? Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Espero aí que tenhamos começado o nosso curso de Java bem, tá bom? Um grande beijo, uma ótima semana a todos, meus queridos. Um grande abraço. E lembrando mais uma coisa, toda e qualquer dúvida vocês podem vir tirar comigo no nosso grupo do WhatsApp, tá? Às vezes eu não respondo na hora, porque eu posso estar ocupado com alguma coisa, mas assim que eu ver, eu respondo. Se eu não responder no grupo, não tem problema, me chama no privado e manda, porque às vezes até fica mais visível para mim, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço e uma ótima semana a todos.